Olá, boa noite. Meu nome é Arthur Almeida, sou estudante do quinto semestre de Ciência da Computação. Estou fazendo o estudo emitenente 3 na matéria de Programação para a Camada de Negócio, para a matéria do professor Odair Fabrício Dornelles. O professor passou para nós algumas questões para a gente responder. O estudo independente dessa vez é sobre o VAR, tá? E o que ele faz, quando que é bom e quando que não é bom utilizar ele, tá? Então vamos começar falando em que situação que é bom de a gente utilizar o recurso, tá? É bom de usar ele em estruturas de repetição, tá? Na criação de qualquer tipo de objeto ou de listas, tá? Então, por exemplo, aqui, tá? Vamos explicar como é que funciona o VAR. O VAR, basicamente, ele faz você não precisar falar que tipo de classe que tu está criando toda vez. Ele já identifica sozinho, tá? Aqui, por exemplo, de modo clássico, certo seria declarar uma string e colocar o nome da classe, tá? Aqui acusou erro porque eu já tenho uma classe nome, tá? Então, se eu quiser escrever endereço aqui, tá? Rua, tá? Aqui já estaria funcionando, tá? A parte da string, certo? Mas para a gente não precisar declarar que é uma string toda vez ou que é algum item inteiro, decimal ou qualquer coisa do tipo, a gente bota o var e ele, por meio da resposta do resultado da nossa variável aqui, ele já vê que é uma string, aqui que é um inteiro, entendeu? Qual que é o benefício da gente usar no código? É porque ele é um pouco mais prático, tá? Vai ter vezes que a gente vai precisar repetir toda hora o tipo de variável. Então, se eu quiser colocar nome, endereço ou qualquer outra coisa do tipo, em vez de precisar colocar string todas as vezes, eu limito a colocar var, tá? Ele deixa o código um pouco mais limpo, tá? Mas menos informativo a longo prazo, tá? Aí que a gente já entra na parte em que situações que não se recomenda usar esse recurso, tá? Que nem eu falei agora há pouco, ele pode dificultar o entendimento do código, tá? Por exemplo, se eu quiser declarar um método, tá? Seria mais complicado de eu usar o var, tá? Porque quando a gente vai criar um método, é interessante a gente colocar o tipo de variável que a gente estiver criando, porque daí o resultado esperado já vai ser do que a gente declarou, tá? Imagine que a gente vai colocar um var resultado e a gente vai colocar igual calcular, tá? A gente não sabe qual que vai ser o resultado do calcular, se vai ser um inteiro, se vai ser uma string. Então fica um pouco mais complicado e menos informativo para quando a gente for revisar o código, tá? E aqui, por último, a gente tem pedido para mostrar o exemplo, tá? Então aqui a gente tem o exemplo, tá? De maneira bem simples, que aqui, por exemplo, a gente teria que colocar uma string, aqui a gente teria que colocar um inteiro, e simplesmente com o var ele já cria aqui, tá? Se eu rodar o código, ele vai puxar como string inteiro e uma list,